Atualmente, o cimento é um dos materiais mais importantes da construção civil. Ele é usado para construir uma ampla variedade de estruturas, desde casas simples até prédios. Sua produção e preparo vão além da simplicidade que conhecemos. O cimento é produzido através de diversas etapas, que resultam nessa matéria-prima tão importante para as construções. Com isso, vem também diversas curiosidades sobre a sua história e produção. Como, por exemplo, você sabia que o cimento já é usado há mais de 4.500 anos por civilizações antigas? Ou ainda, que existem diversos tipos de cimento, cada um com propósitos diferentes? Essas e outras curiosidades você confere comigo ao longo deste vídeo. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar aquele gostei aí embaixo e de se inscrever no nosso canal. Assim você nos ajuda e também recebe todos os novos conteúdos. História do cimento. A história do cimento remonta a cerca de 4.500 anos atrás, quando os antigos egípcios começaram a usar uma mistura de gesso calcinado para unir pedras e tijolos. Essa mistura era chamada de pisé e era usada para construir casas, monumentos e diques. No século I a.C., os romanos começaram a usar um tipo de cimento mais resistente, feito de calcário e argila calcinados. Esse cimento era chamado de opus caementicium, que foi usado para construir muitas obras importantes, como o Coliseu e o Panteão. No século XVIII, o inglês John Smeaton desenvolveu um novo tipo de cimento, feito de calcário e argila calcinados em alta temperatura. Esse cimento era muito mais resistente e durável que o cimento romano. Em 1824, o também inglês Joseph Aspden patenteou um novo tipo de cimento, que chamou de cimento Portland. Esse tipo de cimento era feito de calcário e argila calcinados a temperaturas extremamente altas, o que lhe conferia uma resistência ainda maior. O cimento Portland rapidamente se tornou o tipo de cimento mais usado no mundo, famoso por ser utilizado na construção de edifícios, pontes, estradas e outras estruturas. Como é feito o cimento? O processo de produção do cimento é bem detalhado e requer uma série de procedimentos e etapas que não podem ser ignorados, para que resulte assim nas propriedades e tipo de cimento desejados. O cimento é um material de construção inorgânico, de consistência pastosa ou endurecida, composto por cimento Portland, areia, brita e água. É utilizado na construção civil para a fabricação de concreto, argamassa, revestimentos e outros materiais. O processo de fabricação do cimento é composto por 6 etapas principais. Extração das matérias-primas. As principais matérias-primas para a fabricação do cimento são o calcário e a argila. O calcário é um mineral composto principalmente por carbonato de cálcio, enquanto a argila é um composto mineral composto principalmente por silicatos de alumínio. Britagem. As matérias-primas extraídas são britadas em pequenas partículas, de tamanho uniforme, para facilitar a mistura e a moagem. A britagem é realizada em uma máquina no qual é chamada britadeira. Pré-homogenização. Depois que as matérias-primas são britadas, elas são então misturadas em proporções específicas para obter a farinha crua. A proporção de calcário e argila varia de acordo com o tipo de cimento que será fabricado. Moagem da farinha crua. A farinha crua é moída em um moinho cilíndrico para obter um pó fino e homogêneo. Ela é realizada por um conjunto de rolos que giram em sentidos opostos. Clinkerização. O pó fino é aquecido em um forno rotativo a temperaturas de até 1450 graus Celsius para formar o clinker. O clinker é um material duro e cinza, composto principalmente por silicatos de cálcio e alumina. Moagem do clinker. Depois de formado, o clinker é moído novamente com a adição de gesso para obter o cimento Portland. O gesso é um material que retarda o processo de hidratação do cimento, permitindo que ele seja manipulado e transportado com mais facilidade. Apesar da produção rápida e eficaz e de sua extrema importância para a civilização moderna, a produção atual do cimento traz inúmeros riscos ambientais. Alguns deles são: processo intensivo em energia, o que contribui para emissões de gases de efeito estufa e o consumo excessivo de energia; poluição do ar, devido à queima de combustíveis fósseis para a produção de energia, que podem causar problemas de saúde; resíduos da fabricação de cimento, que podem contaminar os recursos hídricos, causando assim a poluição da água; e degradação do solo, devido à extração de matérias-primas.
Pensando em todos estes riscos prejudiciais ao meio ambiente, cientistas e pesquisadores estão desenvolvendo novos tipos de cimento que podem diminuir grandemente a poluição e degradação global. Vamos conferir um pouco desse desenvolvimento. Cimento mais sustentável. Para começarmos, uma dessas tecnologias é o cimento sintético, que é produzido a partir de materiais reciclados, como escória de alto forno, cinzas volantes e resíduos de construção e demolição. A escória de alto forno nada mais é que um resíduo da indústria siderúrgica, que pode substituir até 70% do clinker, o principal componente do cimento Portland, como acabamos de ver. As cinzas volantes são um resíduo da queima de carvão mineral, que podem substituir em até 20% do clinker. E os resíduos de construção e demolição podem ser usados para substituir o agregado, que é a areia e a brita, usados na fabricação do concreto. O cimento sintético pode reduzir as emissões de gases de efeito estufa em até 95%, em comparação com o cimento Portland tradicional. Além disso, ele também pode reduzir o consumo de energia e a geração de resíduos prejudiciais. Outra tecnologia promissora é o cimento carbono neutro, que é produzido a partir de fontes de energia renováveis e materiais reciclados. O cimento carbono neutro pode ser produzido usando energia solar, energia eólica, ou ainda energia nuclear, para aquecer os materiais e produzir o clinker. Também pode ser produzido usando materiais reciclados, por exemplo, os que acabamos de citar, como escória de alto forno, cinzas volantes e resíduos da construção e demolição. Ainda em desenvolvimento, essas tecnologias têm o potencial de tornar a fabricação de cimento mais sustentável e reduzir os impactos ambientais desse processo. Além dessas tecnologias, outras iniciativas estão sendo adotadas para tornar a fabricação de cimento mais sustentável. Por exemplo, algumas empresas estão investindo em pesquisas para desenvolver novos materiais que possam substituir o cimento Portland, como o cimento celular e o cimento de biomassa. Bom, como vimos, o processo de preparo e produção do cimento é um tanto complexo e acaba resultando em danos severos ao nosso meio ambiente. No entanto, é muito bom vermos que cientistas e pesquisadores têm trabalhado diariamente para produzir alternativas ao cimento tradicional, com produções limpas e eficazes. E você? Qual parte da produção do cimento você achou mais interessante? Deixe nos comentários. Não se esqueça também de comentar de qual cidade você está nos assistindo. Vamos adorar saber. Se você curtiu esse conteúdo, por favor não se esqueça de deixar aquele gostei aí embaixo e também de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como este. Um abraço e até a próxima!